Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas novamente a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani e dividindo a tela aqui comigo o Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Milene, pessoal, beleza? Tá acabando, hein? Acabando. Acabando, Bringel, infelizmente. São só mais Infelizmente. dois jogos restando na Copa do Mundo. Hoje, a gente está gravando na quarta, né? Logo depois da última semifinal entre França e Marrocos. Tem sábado a disputa do terceiro lugar, Marrocos e Croácia, uma reedição, né, do jogo da fase de grupos, que foi um 0-0 meio puxado de assistir. A gente espera que o terceiro lugar, a disputa do terceiro lugar seja um pouquinho melhor. E a grande final, França e Argentina. Ou Argentina e França, acho que o chaveamento é esse, né? Não Não sei. sei, não sei. Enfim, que no fim das contas, na Copa das Zebras, né, a final foi definida como duas das seleções candidatas a isso, né? Acho que são as duas melhores equipes do torneio, né? Que mostraram melhor, pelo menos mais constantemente, um bom nível de futebol ali desde o começo. Tirando o primeiro jogo da Argentina, só evoluiu dali pra frente. A França foi. Tirando o primeiro jogo também, né? Que foi meio que uma destoada, porque foi muito absurdo. O resto manteve o mesmo nível ali assim. O jogo contra a Tunísia, né, que entrou as É, reservas, tudo. também teve esse. Mas no geral, assim, dominância absurda das duas equipes. Momentos de mágica ali dos seus principais jogadores, mas equipes bem constantes assim. Acho que é a melhor final que poderia acontecer. Eu acho que É, são as equipes que demonstraram, como eu disse, ao longo da campanha o seu valor e souberam se adaptar também. Eu acho que tipo os favoritos como o Brasil, sei lá, a Alemanha, Espanha, a esses caras Espanha. mostraram tantas falhas logo de cara e não souberam ter essa capacidade de se adaptar que não mereceram chegar nem numa final. Então foi justo pro que esses dois mostraram até agora e tem tudo para ser uma puta final. Eu vou discordar só um negocinho, porque a equipe que mais jogou bola na Copa do Mundo, para mim, é Marrocos. Assim, Acho que em termos assim de capacidade de elenco e atuação dentro de campo, foi demais. Marrocos foi tipo. Se tivessem alguns jogadores mais world class, uns caras mais top, dava para ser campeão. Cara, se tivesse um atacante É, hoje, já teria feito uma baita diferença. porque a aplicação tática deles é absurda. O quanto alguns caras que eram coadjuvantes em grandes clubes europeus jogaram demais essa Copa é surreal. É É surreal. surreal mesmo. Então, desde o Bono, o Hakimi, o Ziyech, o Amrabat, esses caras jogaram muita bola. O Muita bola. Buffal, O Buffal também. Esses caras jogaram o muito. Narri também que É, surgiu, né? O cara praticamente apareceu, velho, na Copa do foi. Mundo. E é estranho, né? Porque assim, é difícil a gente ter esse tipo de revelação atualmente, porque a gente pode acompanhar mais de perto, né, o ciclo de todas as seleções, né? A gente tem Aham, informação, tipo, sabe, ele joga no Amiens da é, França, o cara joga aqui, ele joga mais ou menos assim. Então, tipo, é difícil você aparecer com um elemento de surpresa na Copa do Mundo. E, nossa, ele foi, acho que sem dúvida, a grande revelação. A gente não vai entrar, a gente vai falar principalmente das semifinais e fazer uma prévia da final, mas para falar da semi a gente vai dar uma passadinha pelos resultados de quartas de final. Vamos começar então pelo outro lado da chave, o lado da Argentina. A semi da Argentina foi nessa terça-feira, Argentina 3, Croácia 0. A Croácia que eliminou, de fato, o Brasil chocou basicamente o mundo inteiro eliminando o Brasil num jogo. Difícil falar que o Brasil foi melhor né, em algum ponto, assim, mas acho que assim, o que dá para falar é que o que o Brasil fez foi suficiente para ganhar, mas não ganhou. E aí, bom, depender dos pênaltis. Mas eu passo para você com uma pergunta, Bringel. A Croácia é herdeira de fato do histórico futebolístico da Iugoslávia?
Eu vi até um pessoal meio que comparando, né, a Croácia e a Sérvia ali. Por que que a Sérvia nunca conseguiu, nos últimos anos, né, nunca conseguiu atingir um status ou uma relevância maior no futebol internacional como a Croácia conseguiu nessa última geração. Apesar de ter nomes, talvez tão Tão bom bons quanto, quanto. num geral, assim, é bem equilibrado também igual a Croácia. Só que a Croácia chegou numa final de Copa e agora numa semi. E a Sérvia eu acho que nunca passou da fase de grupos. Como Sérvia, não. Então, então, por que que os dois nunca têm essa disparidade, né? Eu até vi um pessoal comentando que às vezes é por conta da origem, assim, da posição da geográfica ali, o pessoal, a parte da cultura deles é um pouco mais, tem uma explicação cultural ali assim, mas eu não acho que isso tem tanta relevância assim. Eu acho que é mais uma questão de tipo, não ter um Modric, um cara do nível do Modric pra Sérvia, que é um cara que querendo ou não abraça um time e, e foi muito longe, porque querendo ou não, quando ele apareceu pro mundo ali no Tottenham, ele era um bom jogador, mas o que ele se tornou nos últimos 4 5 anos é absurdo. Nossa, é muita, muita coisa. E Muita coisa. sendo ainda mais na reta final de carreira dele. Ele atingiu um auge é, técnico tão absurdo que ele já era muito bom tecnicamente, mas questão de liderança, um cara que tem um conhecimento de jogo absurdo. E tem outras peças ali do lado, né, que eu gosto, porra, demais do Kovacic, do Brozovic. Eu gosto muito do Kovacic, E, porque ele é um e- cara que ele é flexível demais, ele consegue fazer tudo no meio. Ele é absurdo, ele carrega a bola, ele dribla, ele dá passe, ele lança, ele faz gol. Ele é fudido, pra mim ele é absurdo. Mas. E a Sérvia também tem muitos caras bons, assim, eu acho, de um nível similar. Mas eu acho que uma questão de técnico também nunca ajudou muito a Sérvia, porque não teve um técnico que fez basicamente o que o cara da o Croácia, Dalit. o Dalit fez. E também não ter um world class player assim pra juntar todo mundo, que isso faz diferença. Então é um negócio que na Argentina também dá pra, mais pra frente no programa a gente falar um pouco, como ter uma figura maior ali assim, às vezes cria uma sombra em alguns jogadores, mas às vezes se o elenco consegue abraçar a ideia, não fica tão, não causa essa disparidade no elenco, né? Tipo, aquele cara é muito absurdo, eu não vou conseguir fazer nada por ele, não. É tentar abraçar a ideia, E vamos fazer junto por ele, para dar espaço para aquele cara crescer. Eu acho que na Croácia conseguiram meio que entender isso e na Argentina eu acho que é muito mais. Só olhar o início da carreira do Messi na Argentina e o que é agora. o que é agora? O respeito que ele tem, não só do elenco, mas no país, a Argentina também é absurdo. O pessoal já abraçou ele como um dos maiores, como não era, sei lá, na Copa de 14. Cara, eu acho que nem na Copa de 18. É, também não. Não sei se na Copa de 18 ele tinha todo esse tamanho, não. É, Tipo, a galera sempre. Não é como se ele também fosse um gordo andando na rua, né? Um sim, abraço pro Kaká. E, assim, mas é. O tamanho que ele tem hoje, cara, se ele levar essa Copa pra Argentina, ele fica ali, é ele, o Maradona e o resto. acho que vai ser por aí. Pô, Falando um pouquinho rapidinho aqui do Brasil e Croácia, a Croácia mostrou, né, dentro do jogo do Brasil, uma resiliência muito forte, como a gente sabia que eles mostrariam. É um time mentalmente muito forte, um time que já tinha provado em 18 que consegue passar por muitas batalhas, assim, tipo, joga duas prorrogações seguidas, joga pênalti, o mental do time parece que não tem limite de tão forte que é. E faltou, acho que, assim, para o Brasil é difícil. A gente vai falar que faltou isso, faltou aquilo, podia ter sido feito diferente, mas a realidade é: o Brasil perdeu muita chance. sim, O Neymar perde umas duas chances na cara, faltou, assim, um pouquinho mais, acho que, de capricho para conseguir mesmo matar o jogo. Ou sei lá, né? Tem a parada do contra-ataque, porra, aquele contra-ataque não tem que existir. O Casemiro tem que matar a jogada, já que ele existiu. Enfim, mas mérito da Croácia, né? Mérito da Croácia, total de passar, de aproveitar as pequenas chances que teve num jogo que o Brasil não soube aproveitar. sim. Eu até, engraçado, né, depois do jogo da Croácia com a Argentina ontem, o pessoal fica falando, pô, como o Brasil não conseguiu ganhar essa bosta, time ruim, merda, não sei o que tem. Eu não acho nem que a Croácia fez um jogo ruim, mas é que a Não, Argentina conseguiu
fazer o antijogo ali contra a Croácia de uma forma perfeita. Povoar o meio-campo, coisa que o senhor Adenor não conseguiu enxergar isso em 120 minutos. Ele não conseguiu entender que o meio-campo da Croácia era o ponto forte. Não conseguiu. Ele também não tinha Não, scout, não tinha assistente pra saber isso antes do jogo, né? é porque assim, é difícil você olhar para o time da Croácia e perceber pela escalação do time que o meio de campo é o ponto forte, né? Sim. É impossível. Tipo, é impossível, não tem como. E mostra, tipo, é que é lógico. A gente consegue se alongar isso por horas aqui falando sobre as deficiências do Brasil ao longo dessa Copa. Acho que a gente vai deixar para depois aprofundar um pouco mais. Mas falando brevemente aqui, né? Eu acho que a Croácia tem mais méritos porque botou o seu jogo e manteve ele, que é o mesmo jogo da Copa de 18, basicamente, com um elenco mais velho, mas também mostra muitas deficiências do Brasil. Expôs a falta de variações, expôs a Neymar dependência, expôs a incapacidade do Tite e da sua comissão técnica de fazer variações e tentar entender o jogo, e também expôs deficiências de formação de jogadores no Brasil, que forma só jogadores tudo igual, dribladores, velocistas e cada um 9 de verdade, assim. Beleza, o Richarlison foi até ok, assim, na Copa. Mas ele não é um 9. Por mais E que o nunca 9 foi também. nunca foi, Nos times que ele jogou na Inglaterra, ele é o segundo atacante. E no Tottenham agora ele nem tá jogando direito, porque o Conte quer colocar ele como um ponta, que não faz o menor sentido. Ele nem é tão O velocista Conte é assim. maluco, velho. Mas mostra várias deficiências que o Brasil, expôs várias deficiências do Brasil, né? Acho que similar a 2006. Que todo mundo pensou, porra, mano, tá fácil essa porra aqui. Olha como a gente tá apelão. E todo mundo fora do Brasil também chegava isso. Putz, o Brasil tá favoritíssimo. Olha o elenco deles. Mas na bola mesmo ali, quem acompanhava sabia dessas deficiências, sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás. E putz, é um pouco frustrante porque a gente sabe que essa geração podia muito. E até algo que a gente falou semana passada, né? Quando a gente tava com o Léo. Que vai ser difícil. O Brasil perdeu uma oportunidade que era um meio termo ali entre uma geração que estava prestes a acabar e uma que estava começando. Uma mais velha ali no caso do Neymar, Casemiro, Thiago Silva, Thiago Silva, até os laterais, né? O Danilo, Alexandre e tal. Com uma geração mais nova, de Vinícius Júnior, Anthony, o Rodrigo. Rodrigo, esses caras, o Martinelli, que são os caras que muito provavelmente vão estar na próxima Copa, a maioria deles pelo menos, mas perdeu essa oportunidade, que é o ideal para qualquer seleção. Não é você ter um bando de moleque ou ter um bando de velho. É ter essa mescla ali para fazer uma combinação certinha. E é a janela que, por exemplo, a Alemanha acertou, É, ganhando em 14, é, que é o fim da geração Schweinsteiger, Podolski, Klose, entre aspas, o começo da geração ali, é. né, do Toni Kroos até ali, era para ser a geração do Mario Götze e tudo mais. Acabou não dando certo por N motivos, mas enfim. Mas eles também pegaram um timing bom, porque alguns desses caras pegaram experiência já em 10, né? É, Por causa do é Ozil, o próprio Kroos, né, o o próprio próprio Neuer, Kroos, o Neuer. O Hummels estava em 10. o Hummels estava em 10, Hummels, Boateng. Então eram caras que pegaram, já eram moleques em 10, mas aí fizeram essa transição, né? Igual você falou. Foram, porra, importantíssimos ali também. Bom, fica aí, né? A Croácia também contra a Argentina implantou o mesmo modo de jogo, né? Que é o de controlar mesmo sem ter muito controle, deixar o meio de campo tentar ditar o ritmo e até o começo do jogo, até o gol da Argentina, deu bastante certo para os croatas, né? A partir do gol da Argentina, a Argentina faz 1-2 já logo na sequência, deu uma desmontada, o que o Brasil não conseguiu fazer, porque o É, Brasil demora para quebrar essa não a parede assim, né, mas esse time da Croácia consegue num brilhantismo individual do Neymar já tipo bem dentro da prorrogação e aí toma um gol que não podia tomar sob nenhuma condição. sim. Sob nenhuma condição esse gol podia acontecer. Jogo seguinte depois desse daí foi o Argentina e Holanda, um baita jogo assim, Jogaço. os argentinos e os holandeses trocando provocação desde antes do jogo,
nos pênaltis, confusão, Paredes metendo bola no banco de Bom reserva. demais. Gostoso, do jeitinho que a gente gosta mesmo, com esse tomzinho de loucura, que eu acho que falta, inclusive, na seleção brasileira. Sim. Falta esse tipo de loucura na seleção brasileira. E aí a Argentina passou. A Argentina tinha aberto 2-0, tomou um empate com 2 gols do brilhante Weghorst, que é assim, é o Peter Crouch holandês. Aham. O segundo gol da Holanda, que é o gol do lance da falta, assim, é uma coisa que só o Van Gaal podia fazer, É né? de uma maldade esse negócio, mano. Do antijogo. É um filho da puta esse Mangal, velho. Que arrombado, mano. Olha o cara inventa de fazer no último lance, velho. Cara, é insano, assim, eu tenho minhas críticas ao Van Gaal, a pessoa Van Gaal, porque, assim, ele não É, gosta de latino, não gosta de trabalhar com brasileiro, argentino, tal, já firmou um monte deles na Europa, mas, assim, é ele que na Copa de 14 trocou o goleiro na beira da disputa de pênalti contra a Costa Rica, colocou o deu Kroos. certo, colocou o Tim Cru foi lá, catou 2 penalidades, inventou isso daí. Eu acho que é ele que, assim, não tem muito diferente do que, assim, é ele que tem que aparecer com essas coisas, né? Não é Sim, possível, tem que ser um cara maluco que nem ele. é. E a Holanda conseguiu se recuperar, mas assim, para prorrogação, ficou meio claro assim também que a dupla de ataque, que era acho que o Weghorst, entrou o De Jong junto, não tinha muito efeito, né? Não tinha efeito nenhum, além de ser 2 postes ali na área para cruzamento, porque a Argentina simplesmente dominou as ações da prorrogação, merecia ter feito um gol já na prorrogação, Sim. não fez. E aí nos pênaltis o Dibu Martinez, que goleiraço, cara, que Cresceu demais. O personagem, cara é um absurdo, velho. é um goleiro bom, é um personagem fantástico. Eu sou fãzaço do Dibu. E foi lá, pegou o pênalti do Van Dijk, pegou o outro pênalti lá, fez dancinha e tudo mais. E esse jogo deu uma vida para a Argentina, que assim, a Argentina tomou o primeiro gol, faltando acho que uns 10 minutos para acabar o jogo, e sentiu muito. É. E é uma característica desse time argentino que eu acho que é sentir um pouquinho demais os gols que ele toma. Mas o time se recuperou bem, o encaixe deu certo e na hora das penalidades, assim, o time soube ser decisivo, apesar do Enzo Fernandes ter perdido a cobrança dele, né? Sim. Falando do Martinez, principalmente, putz, eu acho que o Messi deve dar graças a Deus todo Nossa, sim. dia que ele conseguiu finalmente achar um parceiro no gol que seja, não digo a altura dele, mas um cara que cresce na hora certa. Que o Martinez fez isso na Copa América anterior, um cara que foi importantíssimo, e nessa Copa aqui também. Ele cresceu em vários momentos e no pênalti, você precisa de um goleiro maluco desse. Um cara que bota medo no zagueiro mesmo, e o Van Dijk, putz, o Van Dijk ele é foda, não tem como falar que o Van Dijk é Não, um ele cara é, que, ele é gelado, pô. Ele é um cara, tipo, ele é um perfil que parece inabalável, né? sim, e na hora ele foi lá, o Martinez cresceu pra cima dele, pegou o pênalti dele. E, putz, vai falar que o Van Dijk é um jogador ruim, não sabe bater pênalti? Não é assim. Pipoqueiro. É, então é muito mérito do Martinez nisso. Mas o que eu achei também muito legal foi de novo, volta na crítica do Tite, que é como o Scaloni conseguiu espelhar a escalação da Argentina contra a Holanda justamente para bater de frente, que tinha que fazer alguma adaptação, né? Ele colocou o Lisandro Martinez na zaga, fez a linha de 5 ali, povoou um pouco mais na frente, fechou ali e deixou o Álvares e o Messi na frente, coisa que foi até bom, porque no começo da Copa eles estavam jogando com o terceiro atacante ali que era o Papu, mas o Papu não estava dando certo, porque ele também, querendo ou não, ele não é um atacante para ser um ponta ali assim. É, E ele também não tá no auge dele, né? Já foi a época dele. o auge do Papu passou faz uns 4 anos já, mais ou É, menos. então foi até bom nesse sentido para Argentina, porque o Di Maria também tá machucado, né? Sim. Não conseguiu usar ele, que em tese ele seria o terceiro cara da frente, né? Ou o quarto do meio campo. Mas foi até bom nesse sentido. Aí o Scaloni foi muito bem nisso, nessa escalação. Aí o Van Gaal, que é o inimigo ali, assim, o oposto, que ele fez certíssimo de tentar jogar o time pra frente quando viu que tava 2-0. Jogou o time pra frente, trocou todo mundo. Foda-se, vamos tentar ganhar isso daqui. Empatou. Putz, é um mérito absurdo dele. Mas aí, putz, pesou um pouco contra ele. Eu acho que o fato deles não ter um banco muito forte. É.
Então, se eles tivessem um pouco mais de qualidade na frente, eles poderiam até tentar disputar um pouco mais com a Argentina na prorrogação, mas a prorrogação teve um domínio absurdo da Argentina. Quando o Di Maria entrou, ele jogou muita bola. A Argentina tava destruindo na prorrogação quando o Di Maria entrou. O Di Maria entra e muda, né, bastante a cara do jogo, né? É, O Van Gaal volta com duas alterações já no intervalo, né? Eu tô aqui com a ficha do jogo. O primeiro tempo termina 1-0 para a Argentina e ele saca no intervalo o De Jong e o Bergwijn para colocar o Berghuis e o Koopmeiners, né? Então ele tira o meio um atacante, coloca dois meias, depois ele bota o De Jong e o Weghorst e depois ele coloca mais um atacante ainda, que é o Noah Lang, que é um pontinha. Ele coloca no lugar do Gakpo para ver se dá algum gás, mas não resultou em muita coisa. Realmente, que nem você falou, faltou, porque assim, a partir do momento em que você colocou o De Jong e o Weghorst em campo, você perdeu totalmente qualquer tipo de pressão que possa ser feita pelos seus atacantes. Qualquer tipo, eles são muito lentos, eles são muito. Não tem essa característica. Então você já dá uma liberdade ali atrás, então, e sobrecarrega o meio-campo. E os caras cansados ficou meio prejudicial ali para a Holanda todo esse cenário. Mas assim, outra coisa também, né, da Argentina, rapidão aqui, antes de fechar dessa partida, foi importante também para ver o crescimento e a confiança que os Scaloni tem nos dois caras do meio que entraram muito bem, que é o McAllister e o Enzo Fernandes. Os sim, dois cresceram muito na competição. Pô, o Enzo Fernandes é um moleque ainda. Acho que ele tem 21 anos. sim, é Então, isso, né? e ele tá jogando muita bola, até na semifinal jogou também muita bola. Então é bacana ver essa, tipo, porque Copa é isso. Como é tiro curto, poucos jogos, você tem que fazer essas apostas assim e que dá. Se o cara responde bem, você confia de novo e vai tentando. Não dá pra você se manter do mesmo jeito em Copa, né? Você não consegue ir com o 11 inicial até o fim. Não tem como, Copa é diferente. E aí vem o questionamento, né, que muito uma parte da mídia tem feito justamente sobre isso. Como é que a gente reagiria se o Tite fizesse isso? Se o Tite começasse a adaptar o time de acordo com o adversário? Porque, por exemplo, se contra a Croácia ele saca, por exemplo, o Rafinha ou o Richarlison e bota o Bruno Guimarães, como é que a gente ia reagir antes? Né? Tipo, a gente critica ele por não ter se adaptado, mas talvez se ele se adapta e não dá certo, a gente critica da mesma forma, né? Mas pelo menos ele tem que tentar, né? Não, Eu eu acho tô que é válido plenamente uma de acordo. tentativa. Mas é complicado. No Brasil é isso, né? Se você não joga bem, você é ruim. Se você não tenta, você é ruim. Se você não faz um monte de coisa, você é taxado como ruim. Você tem que Não, vencer. assim, você tem que ganhar, e dependendo do jeito que ganha ainda, a galera já não gosta, É, né? Então, e aí a gente falou de adaptação, e aí chega a semifinal, né? Vou falar agora um pouquinho de Argentina e Croácia, depois a gente pula para o outro lado da chave. aham. Pro jogo contra a Croácia, ele saca o. Acho que é o Martinez, né? Que sai. O Lisandro Martins sai. É Entra o o Paredes no Lisandro meio. Martinez. Entra o Paredes, sai o Acunha e entra o Talhafico Isso. na ala esquerda. E também saiu o E aí, Montiel, né? Pra entrar o Molino, não é? entrar o Molina. Não, o Molina jogou, né? O Molina jogou. Não, o O, Montiel foi suspenso no último jogo. Nas quartas, é, aí o Molino entrou na semi. o Montiel entrou durante a partida no lugar do Molina e o Molina ficou para a semi. E aí se adapta, né, a de novo a Croácia. O Paredes fez uma partidaça contra a Croácia, dominou o meio-campo. É claro que é uma Croácia um pouquinho mais cansada por outra prorrogação. E a Argentina, que eu falei, a Argentina teve a chance no lance do primeiro gol, né, uma roubada de bola, uma saída de bola que o Modric não consegue interceptar. O Enzo Fernandes acha o Julian Álvares no costado da zaga e é um pênalti que muda o jogo, né? Uhum. Porque aí 5 minutos depois, o escanteio, um contra-ataque, o Julian Álvares faz um gol que sabe-se lá Deus como é que ele fez aquele gol, que ele mais tropeçou na bola do que outra coisa. E a partir daí, a Argentina pode
controlar de uma forma muito confortável a partida, né? Porque a Croácia teve que se expor um pouco mais, mas sem ter, assim, precisou fugir um pouquinho do que eles queriam ter feito com o jogo, né? Que é cozinhar ao máximo, É. controlar sem ter a bola, fechar alguns espaços aqui, vez ou outra atacar numa Foi transição. até o que o Modric falou hoje, né? Que o problema que ele viu no jogo foi esse primeiro pênalti, porque quebrou o ritmo deles. Porque é algo que, putz, prejudicou demais até o jogo do Marrocos aqui agora também, né? Marrocos e Sim, França. Eu acho que esse primeiro gol quebrou muito o que o Marrocos queria para a partida. Mas esse é da muito Croácia cedo. quebrou muito eles, porque não dava pra fazer isso que nem você falou, né? De cozinhar mais o jogo, trabalhar mais a posse de bola, deixar o time adversário correr atrás de você. Então isso acabou prejudicando muito o estilo de jogo da Croácia em relação a isso. Mas o que é da hora também desse meio-campo, acho que a Argentina colocou aqui, porque tem os dois caras que correm muito, no caso do McAllister e do Depou, que são os caras malucos que saem atrás da bola, feito uns doentes. E o Depou tá atrás do Messi. Ele é o cão de guarda do Messi. O Messi pode ficar dormindo lá, ele tá indo atrás, ele busca o goleiro, o Depou. Ele vai cercar o goleiro pra ficar pressionando. E isso o McAllister também faz do outro lado, mas mostra como o time morde muito, vai atrás e deixa os caras do meio um pouco mais de qualidade para dar esse passe entre linhas, né? No caso do Bruno Fernandes e o Sim, Paredes. Porque eles gostam muito, né? De dar esse passe que quebra as linhas, ou atravessando de um lado para o outro, ou fazendo no na meio. diagonal. Quando você tem na frente o Messi e o Álvares, isso é importantíssimo Puta, também. Que são caras que se movimentam bastante, tem uma capacidade técnica muito boa. O Messi nem se fala, mas o Álvares também é um cara que corre muito, briga muito também, apesar de ser moleque. E até os laterais, pô, o Molina jogou muito também. o Molina Hoje, jogou muito bom. Cara, o que me impressionou foi que assim, você citou os meias, né? O Depou e o McAllister, e eles fizeram o que os nossos jogadores abertos, né? Que no caso foi o Vinícius e o Rafinha, não fizeram, que foi pegar os laterais croatas. é, O Juranovic e o Sousa fizeram uma partidaça contra o Brasil. O Juranovic, cara, ele foi um puta, absurdo, velho. O ele cara foi um dançou absurdo. ali, velho. Ele correu igual um não sei o que, pô, É, toda hora, e era contra-ataque, não sei o que. O Sousa, o Rafinha não conseguiu passar uma do Sousa, acho. é. E aí, contra o Depô e o McAllister, já ficou mais difícil, né? Os argentinos conseguiram uma superioridade ali, conseguiram cortar esses avanços dos laterais. Você citou o Julian Álvares, e o Julian Álvares é outra do Scaloni, né? É É. mais um mérito do Scaloni, porque o Lautaro estava fazendo uma Copa muito ruim, Nossa. e o Scaloni falou assim: ó, irmãozinho, eu vou ter que bancar e vou ter que botar o Julian Álvares para jogar. O Álvares tem 21 anos também, É. pô. Então, E ele assumiu a responsa demais. sim, E ele tá mostrando essa maturidade desde que ele chegou no City, né? Ele chegou no City meio que, será que vai ser emprestado? Será que não vai? Vai ficar aqui porque o cara vai ser banco do Haaland? Será que ele vai querer? Não vai querer? Todo jogo que ele entra, ele faz gol. Então, um cara que, putz, ele tá mostrando evolução, apesar de ser um banco no City. tá mal de atacante também o Guardiola, né? Tá Porra, velho. sofrendo, Tadinho. tá sofrendo. E aí, combinando tudo isso, necessitou os laterais também fazendo essa função bem importante, porque o ataque da Croácia não é muito móvel, né? Assim, é móvel. O Perisic é um jogador muito perigoso, um jogador muito rápido, muito forte. O Pasalic tem um pouquinho dessa característica também, mas assim, perdendo a dinâmica do meio, que a Argentina conseguiu fechar bem, ficou mais difícil para os pontas da Croácia agirem. É. E aí, cara, não bastasse tudo isso, que esse encaixe que a Argentina conseguiu colocar para superar a Croácia, você tem, sei lá, deve ter sido a melhor partida que eu vi o Messi jogar pela seleção argentina, cara. Foi das melhores. Jogou bola demais. Ele jogou muita bola. É. E assim, puta, é muito movimento que faz parecer muito fácil. É. E, assim, é muito absurdo. É, E é até louco, porque tipo, é um cara que já perdeu muito daquela explosão que ele tinha. Ainda mais sim, no curto espaço, acho que nem tanto, mas no tiro longo assim, ele já perdeu muito aquela velocidade. Mas apesar disso, ele consegue controlar tão bem espaço e como ele domina a bola que perde. O zagueiro não consegue controlar ele. Até o e eu, Guardiola, que
basicamente é o melhor zagueiro dessa Copa, Sim. ele tomou um baile do Messi ali. Cara, o lance do terceiro gol é um absurdo, porque assim, É, o Messi pega a bola quase no meio-campo. é. E assim, Parecia aquele gol que ele fez contra o Bilbao na final da Copa do Rei, que ele saiu driblando uns sim, seis ele caras. sai driblando 6 caras. E eu tava ouvindo mais cedo no podcast da Trivela, os caras estavam falando, o Messi ele não tem mais a explosão para fazer o gol que ele fez contra o Getafe, É, por exemplo, que é aquele gol, tem 15 anos já esse gol mais ou menos. Que ele cata, sai driblando, parece o gol do Maradona contra a Inglaterra. Mas ele tem a qualidade para arrancar, tipo, para fazer uma arrancada daquela. O Guardiola não chegou perto da bola. é. E assim, parecia um cara que vai valer 100 milhões, é um cara que vai ser tem tudo para ser um dos melhores zagueiros dessa próxima geração de zagueiros. E assim, porra, o Messi fez o que quis com ele, parecia um cara brincando com um gato, velho. É, Tipo, oferecendo, driblando um gato. foi absurdo, foi absurdo. Então, assim, o jeito que ele controla a bola e o ritmo de ataque, e aí voltando até um pouquinho para o jogo controlando, o jeito como ele encontra o passe que ele acha para o Molina no primeiro gol é É um ridículo, é. espetáculo. É um espetáculo. Faz dele, assim, a gente sabe que ele é o cara mais perigoso do mundo, né? Tipo, É. dificilmente tem alguém que seja mais perigoso com a bola no pé do que ele. E é maluco quando ele tá com a bola no pé que ele consegue fazer esse acelero, desacelero, corta pra um lado, corta pro outro. E traz e segura a bola. O cara é meio. O zagueiro fica perdido contra ele. Porque ele não sabe a hora de dar o bote quando ele Sim. esperar. Se ele vai cercar um cara do lado, vai tentar antecipar um passe, tentar bloquear um chute, ele não sabe o que fazer. Ele se perde muito nisso. E por isso começa absurdo, porque ele consegue fazer tudo. Deixa a cabeça do defensor quebrada. E assim, são movimentos que vai a gente tentar fazer, a Não, se gente leva uns quebra. capotes, É, se quebra, não tem como. Os dribles de corpo, a gingadinha, uma pisadinha pro lado aqui, e o zagueiro vai, cara, e o marcador vai. é. É um absurdo. Esse acho que é eu citei, né? Falei, é o melhor jogo que eu vi o Messi fazer com a camisa da Argentina. Acho que essa é disparado a melhor Copa do É. Messi. Em questão de regularidade, ele tá jogando muito mais do que ele jogou em 2014. E, cara, impressiona e é gostoso de ver porque a seleção argentina está jogando para o Messi. Sim. Me parece que a mentalidade dos argentinos é precisamos dar essa Copa para o Messi, É. né? É muito E não legal sei, isso. Isso é muito e, e foda. não, e não sei você, mas poucas vezes eu vi uma sinergia tão grande entre jogador, time, elenco mesmo e torcida. É. Todo mundo muito unido em prol desse mesmo objetivo. Tá quase parecendo que eles não estão nem querendo dar a Copa pra Argentina, mas sim pro Messi. Sim, Virou um negócio tão grande assim, há um respeito tão. Não só um respeito, mas uma gratidão pela figura Messi tão gigante que esses caras os coadjuvantes ali, o Depon, o Paredes, o McAllister, todos o esses caras, Julian o Álvares mesmo. Martinez, o Álvares, esses caras têm uma gratidão tão grande pelo cara, vê ele como tipo, putz, eu preciso fazer tudo por esse cara para todo mundo, não só a gente, mas o mundo inteiro reconhecer o quão grande esse cara é. Porque, lógico, o mundo inteiro sabe quão bom o Messi é, mas eu acho que eles querem dar esse passo acima por ele, assim, para mostrar o quão foda esse cara é. E eles estão conseguindo. Desde a Copa América, eles estão conseguindo evoluir isso cada Sim, vez mais. E é muito, muito louco. Eu até vi uma matéria no The Athletic hoje, não sei se chegou a ver, que os caras estavam contando como essa relação do torcedor argentino mudou com o Messi. E eles vão visitar o bairro onde o Messi cresceu. Eles vão na casa que o Messi cresceu, que ainda é da família dele. Tem meio que umas bandeirinhas de festa junina, sabe? Aquele, sei. só que é branco e azul, que o irmão dele parece que colocou lá, porque o irmão do Messi só vai na casa às vezes, ver se tá inteira a casa assim, mas a casa meio que tá abandonada assim. Aí você vai andando por Rosário, tem vários muros pintados com desenho absurdo do Messi, falando tipo, da galáxia para pro bairro. Um negócio assim, que é um cara que é tipo como se fosse um alienígena que veio pra Rosário. Para Rosário. É um negócio que todo mundo abraçou isso demais. Aí eles falam com o professor do Messi de infância, como ele era, a influência do bairro, Rosário, como o pessoal todo mundo muito tranquilo, muito educado, reflete na personalidade do Messi também. Aí eles comparam com o Maradona, que é um cara de Buenos Aires, que tem a personalidade totalmente diferente, que se você comparar são coisas totalmente opostas. É muito louco essa matéria.
Mas da hora ver como a relação dos dois já tá basicamente no mesmo patamar, assim. E as É, crianças também se espelham cada vez mais no Messi, que dizem amar ele por tudo que ele representa. É muito foda. O Messi merece mais essa Copa. Puta merda. eu também acho, eu fecho Vai com tomar isso no aí. cu, Mbappé, caralho, seu arrombado. Você não vai ganhar essa porra, não. Vamos puxar para a França, então. Vamos falar da França. A França eliminou a Inglaterra. Vou começar pela parte de cima, porque aí Marrocos também a gente vai precisar dar os créditos necessários. Uhum. França e Inglaterra fizeram um jogo que tecnicamente foi muito bom a partir do, sei lá, do segundo tempo, porque o primeiro tempo eu achei que foi um pouco abaixo do que eu estava esperando. Mas a França mostrou e também mostrou na semifinal que não é um time imbatível. O time não parece que são lapsos, mas assim a França às vezes ela deixa cair o nível É, de um jeito muito perigoso. sim, eu também Do acho. tipo, cara, nós sabemos que nós temos qualidade, então a gente pode se dar o luxo de tirar um pouquinho o pé. Isso, assim, quase custou caro contra a Inglaterra, poderia ter custado um pouquinho mais caro contra a França, Contra o Marrocos. mas contra Marrocos, isso, obrigado. Mas acabou assim, eu não digo que é sorte, porque, porra, o time da França é bom demais para você falar que é sorte ter esse tipo de resultado. Mas, assim, é uma coisa que a Argentina pode se aproveitar, né, na final. É, eu também sinto isso com a França. Parece que eles têm. Eu não digo. Não sei se, tipo, se é uma certa preguiça ou se é uma estratégia do Deschamps de ser um pouco mais pragmático nesse sentido, porque, como você falou, eles têm capacidade técnica de fazer quatro em todo mundo. Sim, Só que parece que eles fazem um gol, desaceleram um pouco mais, cometem uns equívocos na defesa, no meio-campo, dá uma desligada, cria oportunidades pro time adversário. Pô, se a Inglaterra acho que força um pouco mais, conseguiria até vencer a partida, porque no geral ela foi melhor do que a França ao longo da partida inteira nas quartas. E acabou até sendo punido um pouco pela falta de sorte no segundo pênalti do Kane, que ele acabou perdendo. Mas o meio-campo jogou muito bem. O Saka era o melhor jogador do time para mim até ter sido substituído. Mas fez muito pouco sentido essa substituição do nada a ver Southgate. o que o Southgate fez. Que é horroroso o Southgate também, né? Dá pra falar assim, em termos bem claros, assim, ele é Sim. fraco. No final, mano, o Maguire quase fez o gol no final. Eu tive um derrame quando ele fez aquele negócio. Tipo, caralho, só faltava o Maguire fazer essa porra, velho. Mas, mas a Inglaterra foi muito bem também. Ela soube explorar também umas deficiências defensivas da França, porque querendo ou não, o Theo é um cara muito mais ofensivo. Ele é um Sim, cara que apoia muito mais. Eles souberam abusar um pouco mais das costas dele, tanto que o segundo pênalti foi culpa dele. ele cometeu. Então, eu acho que a Inglaterra teve um pouco de azar nisso, mas é uma geração muito boa, assim. Fica aquele amargo, acho que, na boca deles, porque é uma geração boa. O técnico cometeu alguns equívocos e mano, tinha essa chance de bater a França. Era um Tinha. negócio possível, não era uma tarefa tão difícil assim, não, pela capacidade que eles tinham e que eles vinham mostrando. Mas a França também, porque, putz, Griezmann tá jogando muita bola nessa Copa. Nossa, ele é. Ele tá jogando um absurdo, ele tá fazendo quase o papel de um volante. Ele tá vindo buscar a bola lá atrás, dando um monte de passe na frente, criando oportunidade, lançando. O cara tá um absurdo, o Griezmann. O Griezmann tá fazendo o que o Tite queria que o Neymar fizesse, né? É basicamente isso. Só que é foda, né? Você comparar o Messi com o Griezmann, mas o Griezmann eu acho que ele se esforça mais taticamente, tá mais disposto a fazer essas coisas. É um cara que prende menos a bola, o que para um cara ser criador assim é mais importante. Putz, eu não, é que foda, o Neymar também tava bichado, né? Então não dá pra culpar O muito, Neymar machucou, né, não dá durante pra a Copa. culpar muito Isso. e exigir muito dele nesse sentido. Mas o Griezmann tá fazendo um bom papel nisso. Ainda mais se você levar em conta que os dois volantes ali assim não são exímios criadores, né? O Tchouaméni e o É, Rabiot. Rabiot é mais um carregador de bola, um cara que é mais um box to box, né? Um cara que avança mais. E o Tchouaméni tá sendo esse primeiro volante, um cara mais físico, rápido pra caramba.
Ele tá fazendo uma senhora Copa do Mundo também, Tá, né? tá. E até um negócio que, tipo, daí a gente dá pra falar depois. Eu acho que foi até bom que o Rabiot e o Upamecano não jogaram, que eles se estavam Acho que doentes, parece que eu eles acho. não, Ficaram doentes e não, não jogaram não essa tiveram semi. condição. Eles Mas ficaram foi sem até treinar até uns dias essa semana. isso, foi até bom porque entrou o Fofaná e o Konaté, que também jogaram muita bola, e os dois são muito Porra, bons. o Konaté parecia um muro hoje, cara. O Konaté é absurdo, e eu gosto muito do Fofaná. Eu não sei por. Pô, e eu acho que até seria mais justo colocar o Fofaná e o Tchouaméni, porque são caras que se conhecem desde o Mônaco. Então, às vezes, a química deles ali é melhor e tal. E o Rabiot, convenhamos, né? O Rabiot eu não confio nele nem fudendo. Mas é difícil. Eu acho que até essa Copa é um negócio engraçado, porque uns caras muito renegados estão fazendo Copas muito boas, né? Então, É o Rabiot, é o é o Maguire. O Maguire Maguire. fez uma Copa muito boa. É, É meio estranho até. Esse time. Falando. A gente vai falar do confronto contra Marrocos, mas assim. É legal o destaque do Griezmann, porque realmente ele é o. É lógico que o Mbappé tem todo o holofote e é justo que ele tenha todo o holofote, sim. mas, cara, sem o Griezmann essa seleção não funcionaria. É, Acho que sem o Mbappé ela funcionaria, sem o sim. Griezmann não. É É porque não tem outro impressionante. cara pra fazer essa função, né? Quem seria pra fazer, em tese? Cara, não sei. Assim, eu honestamente não faço a menor ideia. É, porque olhando no banco, não tem nenhum cara que seria capaz de fazer isso. Tipo. Nenhum. hum. E assim, o Deschamps mexeu um pouco, né, durante a Copa. Tô vendo Sim. aqui, tipo, fez 2 substituições hoje, ele fez uma substituição só contra a Inglaterra. É, geralmente ele E, coloca o Thuram em quase todos os jogos. sim, tem o É, Coman, o Coman também. mas não tem, você tem bastante jogador de velocidade. Tanto que eu ia destacar outro jogador de velocidade, que é o Dembélé, que às vezes é criticado, né, no Barcelona, ele é um jogador meio burro no Barcelona, mas assim, ele tem feito uma Copa muito boa, ele tem sido um escape muito importante pelo lado direito, é um jogador veloz, é um jogador muito agudo, e, cara, também tem sido muito importante para ajudar ali o Griezmann e os jogadores de meio na pressão, porque ele recompõe muito, né? Ele vem buscar a bola também muito longe quando Sim. precisa. Então, é outro ponto desse time da França que funciona. É outro tipo, é outro jogador que se entrega pelo contexto tático da equipe. Você citou o McAllister, você citou o Depou pela Argentina, citamos agora o Griezmann, que está fazendo uma função totalmente diferente do que ele faz no Atlético de Madrid, o Dembélé. De novo, a gente vai voltar a falar mal da seleção brasileira, mas eu acho que não tem um jogador no Brasil que faça isso. Assim, teve o Paquetá, para ser honesto, o Paquetá teve essa de falar assim, ó, eu jogo de segundo volante e é difícil você jogar improvisado, né? Jogar improvisado, tipo, fazendo uma função que você não domina já é difícil. Numa Sim. Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira é muito difícil. É. Só que assim, é uma coisa que o Tite podia ter testado que não fossem amistosos contra Camarões e Camarões não, acho que foi, sei lá, contra quem o Brasil jogou antes da Copa, Tunísia e mais um Tunísia aí. e. Japão? Japão, foi isso? Não Algo lembro. assim. Mas assim, podia ter sido testado antes, É, você né? matou o Paquetá colocando ele de segundo volante. Você Exatamente. matou o cara e quem basicamente sofre a culpa é É ele. ele. Porque ele não tá marcando tanto quanto, entre aspas, deveria. Não tá criando tanto quanto deveria também. Mas aí ele tá tendo que cobrir deficiências dos pontas que não voltam. Do meia, do terceiro meia, que é o Neymar, que também não marca. Também não E marca. também não tá criando muito bem. Pô, aí cai nas costas do cara, porra. Coloca ele de É, meia central então, cara. é difícil, cara, é muito difícil. E assim, nenhum jogador no mundo vai chegar pro técnico, chega pro cara e vai falar assim, irmão, a É, sua chance de jogar é jogar improvisado aqui no meio. Você joga? O cara quer jogar, porra. é, Né? Então, acho que esses jogadores com essa devoção tática, né, se doando dessa forma para a tática, fazem muito bem, principalmente em torneio curto. Falando um pouquinho de Marrocos agora, Marrocos passou por Portugal por 1-0 nas quartas de final.
uma partidaça do time de Marrocos. Acho que foi a melhor partida que eles fizeram na Copa. Sim. Era para ter sido mais, só não foi mais porque o atacante Chedira é absolutamente. É um bagre marroquino. Todas as palavras ofensivas que você conhece, coloca nesse cara. Mano, não dá. O cara tipo, o cara pintou. Ele é o artilheiro da Série B, né, da segunda divisão da Itália, mas ele nunca tinha jogado na segunda divisão da Itália até o começo dessa temporada. Então, assim, é um cara que não tá acostumado a jogar em jogos desse nível. Assim, é bagre. Pô, é porque ele perdeu uns 2 gols ali que. Era pra ser fácil os 3-0 para Marrocos. É, Porque eles jogaram pra isso, tiveram oportunidades claras de contra-ataque ali, putz, é só matar. Tomaram e decisões ruins ali assim. Teve uma até que foi num contra-ataque. O atacante centroavante lá, o Altão, o Enesiri. o Enesiri, ele tinha a oportunidade de tocar pro cara do lado que tá dentro da área. Ele tentou fazer meio que dominar a bola e chutar, aí foi meio mascado. Mas essa foi clara, teve essa também outra que você falou do cara que deu a cavadinha. Putz, essa daí eu quase morri por dentro. Nossa. Eu falei assim, não, brother, dá uma chapada do lado do goleiro, Aí tenta o driblar o Pepe, goleiro, mas não faz isso. depois disso o Pepe quase faz o gol. Falou, mano do céu, olha o que os caras tá Você fazendo, mano. imagina? Você Nossa. imagina, né? A cabeçada do Pepe passou, sei lá, 2 centímetros atrás. É, foi Então, absurdo. acho que foi uma partidaça de Marrocos. E assim, é impressionante como esse time de Marrocos é bem treinado, como é um time que tem, assim, não é só tipo se retrancar. É um time que várias vezes no jogo contra Portugal subiu a marcação, botou lá os meias e os atacantes para fechar a saída de bola, e mais de uma vez os caras saíram com a bola no pé. Toca, triangulação, tudo muito bem definidinho. Deu para ver isso no jogo contra a França também. O Anrabat se apresenta muito bem, o Hakimi se apresenta muito bem, o Onari se apresenta muito bem também para receber essa bola e tirar ela da defesa. É um time que tem padrões assim meio claros e que sabe executar eles muito bem. Sim. E acho que assim é uma pena que eles também tenham sofrido com lesões, né? É. O Saiz teve O lesão, Mazraoui. o Mazraoui também não teve condições de jogar, porque o jogo contra a França hoje foi mais um jogo muito bom de Marrocos. Marrocos teve oportunidade, sim. A gente citou que a França teve uma queda, né? No rendimento, tal, na intensidade, e Marrocos quase se aproveitou, né? Ou o zagueirão lá, aquele magrelo estranho lá, meteu uma bike na trave, pô. Porra, mano, se ele faz aquilo lá, Pô, caralho, o velho, estádio quebra vem tudo. abaixo, velho. É. Se o cara bota o estádio abaixo. E foi no finzinho do primeiro tempo, né? Acho que foi Foi. 44, 45, por aí. Mano, quase os caras fazer aquilo. Eu acho que assim, é um negócio que vai, tipo, vai botar os caras em chamas pro segundo voto, os caras em chamas pro segundo tempo. E é muito louco também nessa seleção do Marrocos, né? Que nem se falou no começo, né? Foi a seleção que melhor jogou essa Copa do Mundo. E premia também vários jogadores que são bons jogadores, mas que se colocado num sistema que favorece eles, eles se sobressaem, né? Então eu acho que os caras que tiveram mais destaque nesse sentido é o Amrabat e o Buffal. Porque o Amrabat, até o saiu hoje, né, que o Macron foi depois da partida dar saudação pro Amrabat e falou que ele foi o melhor meia da Copa. O Macron foi falar isso pra ele. É justo. Pô, é O justíssimo, analista cara. de futebol, Emmanuel Macron. Comentarista da TV francesa Macron ESPN Paris. foi lá dar um salve no Amrabat. E é justíssimo, porque o cara jogou muita bola, absurdos. Absurdo, não só nesse jogo contra Portugal, mas esse da França também hoje. Ele é um cara que vai sair da Fiorentina, não adianta. Não, Eu tinha filho. até visto que a Fiorentina queria o retorno do que investiram nele, né? Que pagaram acho que 20 milhões pro Bruges para levar ele. Querem o retorno e mais um pouco, né? Mas dependendo da proposta, deixa ele até Ah, embora agora. cara, isso aí é papo dos caras chegar com um caminhãozaço de dinheiro em cima dele, porque Mano, eu acho que ele. chega a uns 40, 50, leva. Não, E eu leva, acho pô. justo, 40, Eu acho 50 justo. nele. Ele tem, eu acho, 26 anos. 25, 26 ele tem. Ele tá Pô, numa tá idade ótimo. excelente, tá Pô, no tá auge ótimo. físico. Assim, pra mim, o prêmio de melhor jogador da Copa tá entre ele, o Bono ou o Livakovic. Melhor jogador da Copa? De melhor jogador da Copa.
Porque Ah, assim, o resto a gente sabe que pode fazer. Tipo, o Messi deitou. Pô, a gente sabe, a gente espera que o Messi deite. A gente não espera que o Anabate seja o líder de recuperação, que o cara tenha, sei lá. Ele deve ter um desarme para cada metro quadrado em campo. Não é possível, cara. Ele tá em todos os lugares. tá. Que o Bono feche o gol contra 3 seleções europeias de um jeito incrível. É. Né? Então acho que assim. Ele não vai ganhar, né? Deve ficar entre o Mbappé e o Messi, dependendo da final ali. Mas ele Mas, ficaria em terceiro fácil. Pra mim, ele fica em terceiro sim. fácil. Assim, ele tem que estar entre os 3 primeiros. É. Já Ele tem jogou que. muita bola, absurdos. Porque, assim, é o pulmão desse time do Marrocos, é o cérebro, porque destrói, ajuda a construir, e é impressionante. Ele só não chega tão bem no ataque, mas até aí É, tudo não, bem, né? Não é, foda-se. não é a característica dele também. É, eu até tinha visto um pessoal especulando ele no Atlético, que seria De até uma Madrid? boa, porque eu acho Boa. que o estilo dele combina bem com o Atlético. Sim. É um cara que tem uma boa saída de bola, tem boa técnica, marca muito bem, corre pra caralho. Acho que é É perfeito pro que, Atlético. é que assim, o Simeone é meio inimigo desse tipo de coisa, mas você podia soltar ele e o Depou ali no meio campo e liberar, por exemplo, o Griezmann de falar pro Griezmann, pô, irmão, faz o que você quiser aí É, que o, mas né? provavelmente ele vai colocar o Griezmann de 9. Pô, ele podia colocar o Griezmann de volante, né? O Griezmann Também, tá também. jogando bola, né? Mas vamos falar rapidinho também de Portugal, só pra matar aqui esse negócio que a gente já tá se estendendo um pouco, mas vamos matar aqui falando de Portugal acho, rapidinho. Sim, Portugal acho que merece as suas críticas também, mas eu acho que iludiu um pouco por conta das oitavas contra a Suíça, que eles atropelaram e tal. Jogaço do Gonçalo Ramos, o time inteiro jogou bem, o Bruno Fernandes foi o melhor jogador de Portugal na brilhante. Copa. Pra mim, né? O Bruno Fernandes foi o melhor, o Pepe foi muito bem, o Dalot foi bem, mas eu acho que o Bruno O- Fernandes foi o melhor pra mim. os caras do City foram mal, né? Foram. O Bernardo foi mal, O o Rubem Ruben Dias e o também foi Cancelo. mal, o Cancelo também não jogou bem. Mas no geral a equipe de Portugal foi bem, mas aí fica um pouco daquela sombra do Cristiano Ronaldo, né? Que é um cara que foi pro banco, aí ficou aquele clima ruim, na mídia portuguesa o pessoal falando de uma briga ali assim, jogando a culpa da eliminação nas costas do Fernando Santos, porque ele traiu o Cristiano Ronaldo. Umas besteiras que, pô, É, o cara tem que pensar no time. O que tem que funcionar pro time é o que funciona para Portugal. Ele não tem que ficar pensando exatamente. no Cristiano Ronaldo. Pô, o Cristiano Ronaldo, a história dele, mano, já tá ali atrás. Ele não tem que ficar pensando daqui pra frente o que mais ele pode fazer, mano. Ele não vai ser mais o Cristiano Ronaldo de sempre. Não vai. E assim, é até injusta a comparação quando o pessoal pega e fala assim: mas por exemplo, se o Messi tiver mal, o Scaloni vai bancar o Messi. E assim, pô, eu acho que o Cristiano Ronaldo não tá no mesmo nível do Messi já tem um tempo. É, O Messi tem uma característica muito mais completa do que ele, que o Cristiano Ronaldo não tem. O Cristiano Ronaldo não vai armar a jogada, é, por exemplo. O Cristiano Ronaldo não vai achar o passe que o Messi achou pro Molina. O é, Cristiano Ronaldo não vai puxar contra-ataque igual o Mbappé puxa para a França, é. nem vai voltar para armar a jogada igual o Griezmann faz na Sim. França. Então acho que dentro do esquema ele é muito menos importante do que Sim, ele acaba querendo ou não pesando um pouco mais. é, Porque você acaba sobrecarregando outros caras pra fazer uma função que ele não consegue, igual você falou, de criar, de ser um cara de marcação, de ser tão velocista. recompor. Ele não consegue fazer várias funções. Ele é um cara mais fixo, de pouco espaço. E é isso aí, você tem que colocar a bola nele. Se você não colocar a bola nele, fudeu. Ele não vai conseguir produzir muito mais. E fazer o quê? Não demérito dele, ele já é questão de idade. É questão de idade, né? São 37 anos É de um cara que natural. já que sempre dependeu muito do físico, né? Por isso até a entrada do Gonçalo Ramos fez muito mais sentido, que é um goleador, é jovem e corre bastante. Sim. Ele é um cara que vai atrás. Então fez muito sentido, por isso que contra a Suíça foi bem. Mas aí nas quartas Nas ali quartas. contra o Marrocos, pesou. O Marrocos jogar muito bem e alguns caras importantes não conseguirem ter o seu brilho ali, né? No Bernardo, o João Félix, até o Rubem Neves, que eu gosto muito dele, ele não fez uma boa Sim. Copa. No jogo contra Marrocos, o Bruno também não teve muito bem, assim, ele foi muito bem marcado, ele É, foi, acho que até por atuações abaixo do Bernardo e do João Félix, ele ficou meio sobrecarregado,
Mas ele é um cara que Então, sempre tenta muito. Eu acho que é, pelo menos isso sobressai, assim. É um cara é, que sempre tenta muita coisa, buscar espaço, correr. Ele não fica meio que se escondendo na marcação. é, Mas Portugal é isso. e eu acho que assim, no fim das contas, as quartas de final é um lugar bom para Portugal. É, Que acho que é mais ou menos onde a gente imaginou que Portugal fosse cair. Ah, poderia chegar numa semifinal, eventualmente? Claro que poderia. Como poderia também, num dia, cair para um time da Suíça que não parece que comeu 1,5 kg de feijoada antes do jogo. sim. Né? Então, assim, acho que no fim das contas, as quartas de final é um bom tamanho para essa Copa de Portugal, que deve ir em outra direção, né? Acho que já não vai mais o professor Fernando Santos ficar no comando do time, né? Acho que tem um pouco de decepção por conta do talento que tinha ali, né? Porque tinha muitos Sim, bons jogadores. O elenco era muito bom. O 11 inicial ali é top. É top sim. 5 do mundo. É um time muito bom. Mas não conseguiu jogar nesse nível. E também tem um pouco daquele negócio do Brasil, né? É um fim de uma geração com uma outra geração iniciando ali que é muito boa. De João Félix, de Gonçalo Ramos, Rafael Leão, do Leão, que devia ser que titular, deveria ser titular. O Vitinha também, que eu gosto muito, Vitinha. é jovem. Então tem uma galera boa ali. O Antônio Silva também, que é um jovem jogador, zagueiro, né? Mas com o Pepe e o Rubem Dias ali é um pouco difícil dele jogar. Mas a partir do futuro, acho que o Pepe deve. Que a partir desse próximo ciclo já, né? Não imagino o Pepe voltando depois da Copa. Não, Mas aí o time tá muito bom pro futuro, assim, tá bem encaminhado, Portugal. Vamos ver, eu acho que Sim. a próxima Euro, dependendo de quem for o técnico, né, tem tudo pra ser uma boa chance pra eles também. E se não tiver briga com o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo falou que quer jogar a próxima Euro, né? Falou que acho que ainda dá Ele só não pra pode ficar fazendo contribuir. picuinha igual dessa vez, pô. Se ele quiser Vai entrar no aceitar elenco, sentar no beleza. banco? Vai aceitar ser substituído? Se precisar? A história é outra, né? É. Marrocos e França, então, bom jogo, né? O gol da França no começo deu uma desestabilizada no, no time de Marrocos, quebrou um pouquinho da expectativa que eles tinham para o É. jogo. A única cagada defensiva que Marrocos cometeu na Copa inteira foi aquela. Foi já logo nesse gol, né? Que o zagueiro tentou cortar a linha de passe pelo Griezmann, não cortou, não É. pegou nem a bola nem o Griezmann. Foi o Saís, não foi? Eu não sei se foi ele, não lembro agora, no caso, se foi ele. Mas em Se todo não. caso, saiu o gol logo com 4 minutos, puta, Marrocos precisou sair, tomou alguns sufocos. Mas assim, até o fim do primeiro tempo e meio do segundo tempo, o Marrocos teve bastante chance de fazer gol, teve É. assim, bastante presença no campo ofensivo, conseguiu trocar passes. Uma coisa, a entrada do Thuram foi meio É. que assim que sufocou de vez o time de Marrocos, porque muita combinação pelo lado direito, porque o Mbappé não volta para marcar, né? O Thuram voltando, recompondo um pouquinho mais, atrapalhou o desenvolvimento da seleção de Marrocos por aquele lado. E é uma coisa que a gente falou, acho que fora do ar, né? Se Marrocos tivesse um cara que finalizasse um pouquinho É. melhor, o jogo era outro. Eu acho que o jogo É. era outro que dava. Principalmente no primeiro tempo, acho que depois dos 25 minutos, o Marrocos começou a melhorar bem no jogo. É porque a França teve umas 3 oportunidades ali no começo. Teve Teve uma que o Giroud, então, a Giroud. bola na trave. É, teve outra que ele meteu na trave, teve uma outra que ele meio que bateu rápido de esquerda num passe do Sim, Tchouaméni. Que ele foi no verdade. começo, O acho que goleiro nos estava mal 25 minutos. colocado. Isso. Também a França começou bem nesses primeiros minutos ali, assim, mas depois o Marrocos começou a entrar mais no jogo. Teve aquela bike lá no fim do primeiro tempo que quase foi um puto de um golaço. Cara, é insano. Mas eles estavam com muito volume de jogo, eles estavam indo pra cima. Não estavam com medo da França. E defensivamente eles estavam se segurando bem até, assim. Sólidos. Mas é isso daí. Eu acho que se tivesse um ataque um pouco mais de qualidade, assim, um centroavante melhor, um outro atacante, até poderia causar mais perigo na França, né? Mas eu acho que isso, putz, não tem demérito algum no que, o que o Marrocos fez nessa Não. Copa. Eles fizeram história pela África e por vários desses jogadores aí que, pô, estão feitos. E o técnico deles, o Valide, o cara é, mano, vai ter a estátua dele lá. O cara é Assim, absurdo.
Se Faz no prêmio 6 da meses que ele FIFA, tá lá? se no prêmio da FIFA esse cara não ganhar o prêmio de técnico do ano, é um absurdo, tá? Porque assim, ele chegou semifinalista de Copa do Mundo com o Marrocos, um tempo atrás ele foi o campeão da Liga dos Campeões da África, com o É. Idade Casablanca. Então, assim, é sério mesmo, é papo de absurdo mesmo. Cara, os caras vão inventar quem? O Guardiola de novo? Vai Vão ser o inventar o Scaloni se ele De... ganhar a Copa. Nossa, assim, respeito muito Scaloni, mas pô, É. não dá, cara, não dá. O feito que esse cara fez é absurdo, mano. Não dá, é outro nível. É. Achei a arbitragem ruim do mexicano. O juizão deixou a porrada cantar de um É. jeito assim, meio desproporcional até. E tem o lance, o lance, eu não sei qual a sua opinião, você vai lembrar, do lance que lance que o cara de Marrocos toma cartão amarelo no, Isso no, eu não lembro. no começo do. Mais ou menos no começo do primeiro tempo. É o cartão do Bufal, que é um lance que o Theo recupera a bola dentro da área, só que aí ele vai fazer o corte, ele escorrega e o Buffalo tá correndo em direção à bola e assim o Theo acaba atingindo ele. Só que o Theo tá meio caído, né? Escorregando. E o Buffalo vai assim, tipo, me parece muito uma trombada de jogo. Muita gente pediu pênalti para Marrocos. E na verdade o juiz marcou a falta do jogador de Marrocos e deu o cartão para ele. O cartão é um absurdo, Uhum. porque o lance não é para isso. E assim, mas é um lance no mínimo dúbio. Reflete um pouquinho, achei a arbitragem bem ruinzinha nessa fase final de Copa do Mundo, inclusive. Não achei que o É. Wilton foi tão mal, por exemplo, no jogo Eu contra a ia falar França, isso. Eu também não achei. Ele foi mas, por ok. exemplo, achei que o juiz o inglês que apitou Croácia e Brasil foi um pouquinho permissivo demais com a porradaria também. Aham. A Croácia bateu e bateu bastante no time brasileiro sem O tomar Michael cartão. Oliver, não foi? Foi horroroso o Michael Oliver. O La Roça também foi muito criticado, né? O La Roça que apitou Espanha e Holanda e Argentina também foi bastante criticado. É. Ah, mas esse eu acho que, tipo, é um pouco mais compreensível porque o jogo tava muito quente. O jogo tava quentaço, pegando fogo, os caras uma loucura, se provocando a todo momento, gol no Sim, finzinho. Mano, aquele jogo tava a flor da pele. Então é difícil pro árbitro segurar mesmo, assim. Ou ele sai expulsando todo mundo, aí acaba com o espetáculo, mas é difícil, não tinha muito o que fazer. Acho que ele tentou ir muito na conversa, o que acaba, sei lá, sendo um erro é, às vezes, porque os caras estavam malucos, daqui a pouco ia sair o soco ali. Naquela hora que o Paredes chutou a bola no banco, pensei, puta, mano, ele nossa, vai cara, eu morrer. falei, nossa, ele vai sair uma pancadaria feia. É. E Aí o ali Van ele Dijk deu, acho que chegou peitando ele, né? ali acho que ele deu um cartãozinho só e já era também, né? Não, Ele não deu pro Van ficou Dijk e pro Paredes, e acabou. e acabou. Não, acho que ele deu só pro Paredes, inclusive. O Van Dijk aqui na ficha tá sem cartão Ah, é? Eu lembro dele mostrando pra ele. Então, deve ter mandado só pro UOL. pro UOL. Falando um pouquinho, a gente já deu uma estouradinha no tempo, vamos falar um pouquinho da final, que os caras do PSG devem estar sorrindo de orelha a orelha, porque os dois principais ativos do clube, o Mbappé e o Messi, vão disputar uma final no Catar, né? A Ou eles final podem da estar Copa do Mundo. puto. Porque quem perder pode voltar puto com o outro lá, vai tomar no cu desse cara aqui, eu não jogo mais com esse arrombado. Pois é, Aí o não tinha Neymar pensado chega, nisso. vai se fuder, vamos tretar nós três aqui. Uma porradaria, uma trocação tranquila entre os três, né? O que dá para esperar dessa final? Assim, é uma final, assim, é o que eu falei no começo. Acho que eram duas favoritas, né? Vai ser muito Eram as louco. duas favoritas, mas pô, chegou e agora, né? Como é que chega? A julgar pela semifinal, cara, a Argentina chega maiorzinha, hein? A Argentina Chega. chega com, assim, com mais moralzona. Eu acho que ela ganhou um respeito do mundo inteiro, muito pelo que eles vieram jogando, mas pelo Messi também. O mundo Sim, abraçou o Messi de um jeito, mano, que todo mundo tá falando. Putz, quem merece isso é o Messi. O Ibra falou, o Modric falou. Mano, todos os jogadores que jogou com o Messi falam, mano, agora é sua chance, eu sei que tem, eu sei que tem. Todo mundo falando que agora é a vez do cara. E, mano, só quem não tá torcendo por ele é o time da França. Ou a nação França, né? O resto torce pelo Messi, mano. e olha que dependendo do francês, né? É, mano. Sei lá. Vai ter uns caras que falam, toma no cu do Mbappé também.
Mas tem tudo pra ser um baita jogo. Eu fico um pouco com o pé atrás, assim, bem um pouquinho da França meio que fazer um antijogo, assim, de, tipo, fazer um gol e falar, quer saber? Agora ninguém Tchau. mais joga. Agora a gente vai sentar nessa porra aqui e já era. Porque é um time que gosta de fazer isso, e demonstrou isso nessa Copa. É, a minha preocupação é isso, mas eu tô muito curioso para ver como vai ser as escalações. O que o Scaloni Sim, vai tentar fazer? Se ele vai esperar o Di Maria recuperar para tentar ir com tudo com um time mais ofensivo, se ele vai manter a escalação do jogo passado, que é um time mais povoado no meio, com mais marcação, para bater de frente com o time da França, que eu acho que seria até ideal, porque se você se abre um pouco mais com o Di Maria, dá mais oportunidade para os caras de velocidade da França. sim. Mas se você deixa essa escalação do jogo passado, você consegue até deixar uma dobra em cima dos pontas da França, eu acho que é até melhor. E deixar o espaço pro Messi e pro Álvares fazer a bagunça deles. Tô curioso para isso, também tô curioso para ver como a França vai lidar, se vai ter a volta do Rabiot e do Pamecano, se eles vão estar melhor ou não, se vai manter esse time mesmo. Isso eu tô curioso para ver como vai ser esses encaixes, assim. E se dá até pro tipo, o Scaloni meter o louco e falar, não, vou fazer um 3-5-2 full loucaço aqui e bora pra esse negócio. Ah, eu gostaria, hein? Eu Seria bem maluco, gostaria. mas eu acho que putz, até seria até bom, né? Porque os dois pontas da França, o Mbappé e o Dembélé são rápidos. E se você coloca com três zagueiros um cara que vai ter a sobra, né? Que é o zagueiro do meio, Sim. é até melhor defensivamente. Putz, até seria uma boa. Ainda mais que eles já testaram isso contra a Holanda, acaba não sendo tanto um risco quanto Não se é, fosse testar de primeira, né? Na final. não é uma surpresa, né? É, No jogo de 18, que foi nas oitavas de final, jogo maluco. o jogo malucaço, a França era basicamente a mesma coisa, né? Tipo, o esquema era mais ou menos parecido, né? Só que o Matuidi fazia muito mais no meio-campo do que qualquer um dos pontas faz hoje. Né? A Argentina entrou com 4-3-3, a Argentina do São Paulo barra Javier Mascherano, né? Que falaram que era ele que estava mandando no time. Mas, nossa. Armani, Mercado, Otamendi, Rojo e Tagliafico. Enzo Pérez, Mascherano e Banega, Pavon, Messi de Maria. Você acha que dava jogo? Nossa, coisa horrível. Esse time tenha feito 3 gols na França já é um milagre, né? Porra! Ainda mais que o último gol foi do Agüero, não Cacete. foi? No finzinho? Foi, o Agüero entrou e meteu um gol aos 48 para dar uma incendiada. A gente chegou a virar, né? É, A Argentina virou. E, cara, uma entraram. loucura. Cara, entrou o Fázio, entrou o Agüero, entrou o Maximiliano Meza. É uma brincadeira o que a Argentina fez em 2018, cara. Mas enfim, acho que para esse jogo, acho que faz sentido isso que você falou de manter a escalação do jogo contra a Croácia. Acho que seria interessante. Como também seria interessante o 3-5-2, talvez para deixar um zagueiro sempre na sobra. A França constrói muito pelos lados, né? A França usa muito tanto o Mbappé quanto o Dembélé para chegar na zona ofensiva, para chegar no ataque. E talvez talvez não, né? Você precisa ter alguém a mais ali para tentar sufocar esses caras, né? Para não deixar tanto espaço. Acho que a marcação de Marrocos hoje foi boa. Mas aí, até aí a Argentina acho que deve ter melhores marcadores que o Marrocos, né? Porque assim, o lance do segundo Sim. gol, o Mbappé, ó, é um lance do Mbappé assim que o driblezinho curto que ele dá, a hora que ele recebe a bola do Thuram ali, é muita qualidade, mas acho que a Argentina pode encaixotar um pouquinho melhor esses dois pontos, isolar um pouquinho eles da ação, algo parecido com o que a Croácia fez contra o Brasil, graças à paralisia, né, que tinha o time brasileiro, que é o time Uhum. menos móvel da história do futebol brasileiro, mas algo parecido com aquilo para que a Argentina tenha um domínio um pouquinho maior das ações, né? Porque acho que a expectativa é de que a França tome um pouquinho as rédeas, né, da partida. Só que
essa queda que a França tem no meio durante os períodos de jogo, contra a Argentina, eu acho que é o adversário mais perigoso para se ter isso, porque a gente é um time que mostrou contra a Croácia, principalmente, que pode explorar isso de uma forma muito boa. É um time que vem mostrando que sabe punir. Então, Sim, se você dá a brecha, ele pune. E eu acho que contra Marrocos e contra a Inglaterra, a França já mostrou algumas deficiências, né? Coisas que a Argentina pode explorar nessa final, principalmente numa parte de transição, assim, porque, querendo ou não, a Argentina gosta de ser um time que ataca pelo meio, mas gosta de cortar as linhas, né? Então o sim. Messi, querendo ou não, tá sempre no meio, circulando ali. Ele vem buscar nos volantes, aparece de um lado do outro, mas ele tá sempre circulando e dá espaço para os caras aparecerem um pouco mais pelos lados. Então, isso eu acho que a Argentina pode explorar muito bem isso. E porque a criação vai ser muito afetada pelo Griezmann, né? Então, se você Vai. conseguir fechar, empacotar o Griezmann ali e frear um pouco as alas, pô, você basicamente matou a França. Então, eu não sei se o Acunha vai voltar, né? Porque ele é um marcador um pouco melhor, Tem isso. mas ele vai ficar do lado do Dembélé, né? O Dembélé é mais velocista do que um cara mais incisivo, Pensador. é, como o Mbappé. Aí teria que ver como vai ser na direita, né? Se vai ser o Molina, se vai ser o Montiel, quem que vai fazer essa direita. Mas seria bom, acho que a gente até sugeriu, né, do 3-5-2, eu acho que faria mais sentido nesse sentido, né? É. Nesse ponto, assim, né? Para fechar um pouco mais esse meio, porque se você coloca esses pontas, ou ali A de dobra cima, dos. a dobra dos zagueiros com os alas ali, você mata os pontas. Aí se você coloca um meio ali com o McAllister, Depou e, sei lá, o Enzo Fernandes com mais liberdade para criar, mas o McAllister e o Depou ele basicamente batendo de frente com o Com Griezmann, você já Griezmann. fecha muito ele. Então quem que tem que começar a criar, às vezes é o Mbappé indo pro meio, ou um Rabiot tendo que buscar mais a bola, aí começa a ser mais problemático para a França. Aí eles vão ter que criar opções, e o Deschamps não é conhecido como um cara que aparece com muitas ideias assim, né? Muitas ideias. Então não é tão inovador. Salve, Tite. É. Então, Não é exatamente o Tite francês, mas mas é é, eu, conhecido dele. é, eu tava vendo aqui a escalação da Argentina contra a Holanda, que foi contra a Argentina, quando a Argentina jogou com três zagueiros, e o meio é justamente esse, né? Depou, Fernandes e McAllister. Eu pensei em talvez você trocar o Fernandes pelo Paredes, mas é a questão de você talvez perder muito na qualidade de armação, né? Na transição ali para um passe mais longo, eu sou muito mais o Luiz Fernandes. Ele é um cara que tem um passe muito melhor e até nessa combinação com o Messi ali eu acho que funciona melhor. O Paredes eu acho que ele, às vezes é um pouco esquentadinho demais. Tem Eu, isso eu me também. preocupo numa final que as coisas podem ficar meio nervosas ali, ele perder a cabeça. Mas às vezes isso até é bom também ter um cara esquentado, porque ele provoca o time adversário, É o cara que vai desestabiliza os pilhar, caras. né? Acho que tem esses dois pontos ali assim. Mas eu quero que a Argentina ganhe, cara. Putz, o Messi merece mais esse negócio. Porque se o Mbappé ganhar a segunda Copa dele com, sei lá, 24 anos, ele vai achar que ele é o melhor 23. do mundo. 23. Ele vai falar que ele é o melhor do mundo todos os tempos e vai ser chato. É mais do que ele já é, né? Né? Ele já é meio chato, né? Ele anda muito chato. Ele anda muito chato. Ele tem tempo ainda para ganhar outras Copas, viu, Mbappé? É, Você vai ter tempo. Deixa o Messi levar essa torcida minha também. É para que a Argentina leve o tricampeonato para casa. O tricampeonato que, assim, vai sair para qualquer um dos dois, né? Tipo, só as duas são bicampeãs, né? Então, uhum, qualquer uma que ganhar vai ser tricampeã. sim. É isso aí, então, Brinjal. A gente volta depois da final com os nossos Copa Awards, né? Acho. Acho que a gente volta, a gente grava ainda mais um esse ano, né? É? Aí a gente faz ali um rescaldão da final, e tudo mais, dá uma repassadinha na Copa. E é isso aí. Fechados, então? Isso aí, valeu, Milano, pelo pessoal. Até a próxima. Tem mais ainda mais um ou dois episódios esse ano, depois a Parza. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Até a próxima. E é isso aí. Sigam-nos nas nossas redes sociais, @Dividida Podcast. Tamo junto.